de Jesus lava teu coração. A tristeza e a solidão ele espalha e te faz caminhar longe da ilusão. Vai nascer uma esperança, um sorriso alegre de criança, quando você abrir o seu peito pra Jesus entrar. Ele chega e faz a diferença, tranquiliza sua consciência. Ninguém vive feliz sem Jesus, pode acreditar. Só mesmo amor do meu Jesus pra mudar de uma vez sua vida. Só esse amor, só essa luz alivia e cura a ferida. Pelos bares da rua não tem ninguém que ofereça pra você abrigo. Jesus Cristo é fiel companheiro pra você, amigo. Sorriso alegre de criança, quando você abrir o seu peito pra Jesus entrar. Ele chega e faz a diferença, tranquiliza sua consciência. Ninguém vive feliz sem Jesus, pode acreditar. Só mesmo amor do meu Jesus pra mudar de uma vez sua vida. Só esse amor, só essa luz alivia e cura a ferida. Pelos bares da rua não tem ninguém que ofereça pra você abrigo. Jesus Cristo é fiel companheiro pra você, amigo. Só mesmo amor do meu Jesus pra mudar de uma vez sua vida. Só esse amor, só essa luz alivia e cura a ferida. Pelos bares da rua não tem ninguém que ofereça pra você abrigo. Jesus Cristo é fiel companheiro pra você, amigo. Jesus Cristo é fiel companheiro pra você, amigo. A partir de agora, pela Rádio Moriá, mais um programa campeão de audiência. A partir de agora, pela Web Rádio Moriá, programa Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança. Um programa comprometido com a palavra de Deus. Comunicação, Pastor Alexandre Pires. Cristo é a única esperança. Cristo é a única...
A paz do Senhor, meus prezados irmãos e amigos em Cristo Jesus, ouvintes do programa Cristo é a Única Esperança, pela sua web rádio Moriá, cada quarta-feira nesse horário das 10h30, quando o Senhor nos permite, né? Estamos aqui. Hoje, 10h30 da manhã do dia 3 de abril de 2019, um dia lindo e ensolarado aqui no nosso Tramandaí, né? As praias, a praia mais linda do Rio Grande do Sul, viu? A praia mais linda do Rio Grande do Sul. Porque eu estou aqui. É porque... Graças a Deus, aqui tem gozo e alegria nesse estúdio aqui. Hoje estou aqui com um time bem bonito aqui. Está aqui o nosso evangelista, irmão Ronaldo Celiste, o Ronaldo Pires aí. E também nosso irmão evangelista Orfeu Marques, companheiro também do nosso setor de Oásis do Sul. E na técnica está o Geridiel Cirne, nosso jovem ali, né? Ele não aparece porque ele não gosta de mostrar o rostinho dele aí, senão vai queimar essa câmera aí. Meus queridos irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós temos aqui um tema muito lindo para nós estarmos comentando com vocês aqui da palavra do Senhor, mas eu passo a palavra para os nossos irmãos que eles vão dar uma saudação aí. Bom, Ronaldo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e é uma alegria poder estar junto aqui com nossos irmãos para uma meditação profunda da palavra de Deus e com certeza hoje nós estamos bem apoiados aqui, o nosso evangelista Alfeu, que está conosco nessa manhã e como diz o pastor Alexandre, como é que é, pastor, o cano da espingarda? Não, o cano está quente, né? Está quente, vai esquentar mais ainda e vamos aprender junto, vamos nos alegrar junto e sair daqui nessa manhã bem melhor. Abençoado. Amém. A paz do Senhor a nossos queridos irmãos, a todos que estão na audiência do programa Cristo, a Única Esperança. Para nós é motivo de alegria estar mais uma vez ajudando os irmãos a propagar, a levar a palavra de Deus a muitos lares, onde estiver alguém ouvindo a palavra através do site ou através do aplicativo, que Deus possa abençoá-los ricamente e que a palavra de Deus venha de encontro à sua vida, ao seu lar, à sua família. Amém. Muito bem, meus irmãos amados, nós estamos aqui, então, nesta manhã, temos aqui a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo número 4, nós estamos olhando, analisando aqui, e nos alegrando com esta palavra do Senhor aqui, tá? Vamos ler? Você que está aí na sua casa, nesse momento, aí com o seu celular na mão, abra aí o aplicativo da Bíblia, e abra a sua Bíblia na sua casa. Filipenses 4:4, e depois alguns versículos mais. Nós vamos ficar aqui no 4 por enquanto. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deixo essa palavra hoje aqui, o programa Cristo, a Única Esperança, para você, para a tua meditação. E nós queremos, juntos aqui, os três obreiros aqui do Senhor, estarmos meditando nessa palavra para o teu enlevo espiritual, para nós crescermos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, né? Meus irmãos, o que eu vejo tão importante, esse conselho do apóstolo São Paulo, depois que ele escreve de alguns capítulos, inclusive ontem à noite nós estivemos no culto de ensinamento e falamos sobre o capítulo 3 aqui, né? Daqueles homens que muitas vezes pessoas que se misturam no seio da igreja, no meio da igreja, assim, com os seus próprios pensamentos, né? Querendo tudo para si mesmos, enfim, tal. Aí o apóstolo Paulo agora chega numa conclusão, capítulo 4, diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor. E aconselha aqui duas irmãs, que é a Sintique e a Evódia, que não estavam se sentindo muito bem, que estavam meio estremecidas as duas, né? Haviam talvez uma pequena contendazinha entre elas, e ele pediu que as duas tivessem o mesmo sentimento, né? Porque aqui nessa carta, o apóstolo Paulo fala muito nesse sentimento que houve em Cristo, que nós tenhamos este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, se fez servo. Eu acho que é correto nós, como servos do Senhor, hoje vivemos não uma vida individualista, né, meus irmãos? Não uma vida da individualidade, mas uma vida de consideração mútua, né? Até porque depois ele chega nesse versículo 4 aqui, no 3, perdão,
Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. E aí entra o 4 aqui dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Esse regozijo, eu não vejo como sendo uma alegria superficial, uma alegria proveniente das coisas que tu vê, das coisas aparentes, mas um gozo já é uma palavra forte e profunda. E ele está mandando termos 2 vezes o gozo. Regozijai-vos, regozijo no Senhor. E até acrescento mais dizendo que quanto mais alegria nós tivermos, irmãos, menos propensos a enfermidades nós vamos ser. Porque quanto mais a pessoa afasta de si as alegrias, ela acolhe as tristezas, mais está suscetível às enfermidades e às tristezas e às amarguras. É verdade. A alegria, ela tem que ser algo que superior à circunstância, porque nós estamos vivendo por fé, né? Andando por fé, e por isso nós temos que ter essa alegria de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fundou a igreja de Filipe, foi na sua 2ª viagem, e ele tinha um carinho muito especial por essa igreja, um carinho muito grande, porque foi sempre uma igreja que colaborou muito com ele, que apoiava muito ele na missão, ajudando até mesmo na parte financeira. E então ele tinha um sentimento de carinho. E agora, nessa situação que ele estava vivendo, o apóstolo Paulo, preso em Roma, ele percebeu que a igreja de Filipe, ela se abateu um pouco. Eles estavam vendo a prisão dele como uma fraqueza, uma parte de alguns que não entendiam a palavra, como uma coisa meio que de derrota. E acontecendo também que as 2 líderes, né, que aqui, Evódia e Sinti, elas estavam um pouco divididas, e eram 2 mulheres muito importantes, 2 líderes, 2 pessoas que realmente tinham um peso muito grande e afetavam essa divisão. Qualquer divisão dentro da igreja afeta, né? Não tem como dizer que não afeta. Agora, quando parte de liderança, então afeta ainda mais ainda, e a igreja ela não estava tão preparada para esses obstáculos. 2 irmãs que eram de respeito divididas, não tinham o mesmo sentimento. O líder que fundou a igreja, o Espelho, estava dentro de um cárcere, preso. A igreja estava perdendo a alegria. Eles estavam num sentimento de tristeza, eles não tinham força para poder reagir a uma circunstância a qual eles estavam vivendo. Porém, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele viu a urgência de mandar essa carta antes que o mal crescesse, porque o mal cresce, né? Se a pessoa não vigiar, chega um ponto que realmente a alegria se acaba, e quando se acaba a alegria, pastor Alexandre, irmão Alfeu, acaba também a fé. A fé, porque a pessoa vira num pessimismo, vive de cabeça baixa, vive contando não vitória, mas derrota. E a palavra do Senhor diz que nós não andamos por fé e não por vista, né? Justamente. O perigo, o apóstolo Paulo percebeu lá de dentro da prisão, ele viu o futuro daquela igreja estando em risco. Ele viu, ele então se apressou para escrever, e ele botou como um dos temas essa parte, regozijai. Regozijai, outra vez vos digo, se alegrai, se alegrai. Agora, traz um pouco isso para o tempo agora. Na questão, vamos sair um pouco do contexto da igreja e leva para dentro de um lar. Leva para dentro de uma casa. Irmão Phil? Uma pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ou os próprios filhos, que não permitem a alegria tomar conta da sua vida e vive uma vida de amargura. A pessoa cultiva essa amargura. É a mesma coisa que tu lá na tua horta, ao invés de tu plantar repolho, alface, tu só quer plantar radite, só quer plantar pimenta. E tu não planta nada do que é doce, nada do que é, entendeu? Uma fruta, não tem nada. Então, assim, na nossa vida, a pessoa continua a cultivar na sua vida amarguras do passado. Somente amarguras e contenda. Não, mas eu não gosto do Ronaldo, não, eu não gosto do Orfeu, não, eu não me dou com eles, eu não vou conversar com eles. Então, ela não cultiva o que é bom e também não se livra desse problema. Essa palavra também, como disse o irmão Ronaldo ali, Paulo estava preso. Deus estava mostrando para ele que a sua caminhada estava chegando ao fim. E nos últimos dias de sua caminhada, eu ouvi um homem de Deus pregando, e uma grande verdade, que a vida de Paulo
no final da sua caminhada, deixa em choque os pregadores da teologia da prosperidade. Eles deixam eles sem respostas. Porque Paulo, na sua velhice, estava abandonado, sozinho. Ele diz lá na sua carta, traze-me a capa que está... Entrou porque estava com muito frio e não tinha uma capa para se cobrir. Nós temos casa, nós temos comida, nós temos carro, e andamos honrados, e andamos, amigos, não temos alegria, temos a igreja que estende a mão, como essa igreja que ajudou muito Paulo. E Paulo, em seus últimos dias, ele diz, traze-me os pergaminhos. E lá também, quando ele fala sobre Marcos, no início ele não queria a companhia de Marcos. Marcos era jovem, era imaturo, e no final da sua jornada ele diz também, manda que Marcos agora será minha útil no ministério, no final da sua jornada. Então este homem de Deus, mesmo estando preso, ali era uma cidade militar, mesmo estando preso, Paulo, ele estava alegre, porque havia na vida dele, Paulo demonstrava que ele era um cidadão dos céus. Ele estava na terra peregrino, mas ele era um cidadão dos céus. Mesmo no sofrimento, ele sabia que o seu alvo era o céu, ele era peregrino em terra estranha, ele estava concluindo a sua jornada, então ele estava passando para esta igreja dizendo, regozijai-vos, alegrai-vos, porque o Senhor é convosco, e se Deus é comigo, pode se levantar os turbilhões que se levantar, as lutas que se levantar, eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo. Onde está a minha confiança? Eu sei. Então, se o grande Deus, eu sou seu servo, eu tenho comunhão com ele, eu posso ficar tranquilo na minha jornada, e mesmo em sofrimento e dor, eu ainda digo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Olha o versículo 8 ali. Olha o versículo 8. 4:8? 4:8. Quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha a visão desse homem de Deus, né? Olha aí. Ele estava preso, como o irmão tem nos trazido a história, preso num cárcere, num calabouço, com um frio, comendo a comida da prisão, que se hoje é ruim, pior muitos saíam dali para a morte ou para o martírio, que foi o caso de Paulo. Exatamente. Saíam dali já para ser crucificados. Ele foi degolado, segundo a tradição. Então não tinha como sair dali para a liberdade ou a condicional. Não. Vou sair para a liberdade condicional, aquela coisa toda. Então, agora, olha a situação dele, e agora escreve uma carta, em vez de dizer assim, meus irmãos, né? Não se lamentando, não murmurando, não dizendo Deus me abandonou. Tem misericórdia de mim, olha a minha situação, Deus me abandonou, e ele ainda está aconselhando os camaradas aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, que é puro, amável, de boa fama, tudo que tem alguma virtude, pense nisso. Então, eu vejo aqui um segredo muito grande, quando ele fala também, o verso 4, regozijai-vos. Para ti estar alegre, te regozijando, tu precisa pensar nas coisas certas, nas coisas boas. E as pessoas começam a resmoer, né? Fica lá remoendo problemas passados. Esse homem abandonado, pastor. Ele foi o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele foi o maior missionário. Antes um perseguidor, um assassino de cristãos. Isso. E agora um homem de Deus, o Senhor estava com ele. E no último momento ele diz assim, todos me abandonaram. Quando ele precisou que alguém, ao menos um dos cristãos que ele ganhou milhares de almas, se levantasse. Ninguém se levantou em sua defesa. Disse, Demas me abandonou amando o presente século, até se desviou. E o latoeiro, o Alexandre o Latoeiro, foi a denúncia dele que culminou na última prisão e culminou também no martírio de Paulo. Veja bem a tristeza daqueles que são os falsos irmãos, que muitas vezes... Foi traído, né? Ele foi traído. Foi traído. Estavam ao lado dele e no final das contas alguns deles traíram e culminou na morte de Paulo. E ele não expressa tristeza, né? Não, nenhuma tristeza. Por isso ele pode dizer com toda a propriedade, né? Sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Que coisa interessante, né? Nós não estamos exaltando aqui nem glorificando o apóstolo Paulo, mas sim a forma de vida como ele viveu. Porque ele pode dizer, imitem a mim, me imitem a minha fé. Porque eu imito, eu sou imitador de Cristo. Quem pode dizer isso hoje, pastor? Olha, meus irmãos, vamos para um louvor nesse momento aí.
E depois nós vamos voltar com mais. Coloca um meditação. daqueles dos nossos aí. Já está na agulha, já está na agulha. Vamos ouvir um louvor. Eu quero agradecer ao Senhor também pela sintonia de muitos irmãos aqui, irmã Elizabeth André, bom dia, Pai do Senhor a todos. Irmã Margarete Carvalho, Deus abençoe também. Maurício Costa, está em Porto Alegre, está ligadinho aqui. Também está a irmã Dulcineia, está ligada aqui também. Alvandir Meirelles, irmão evangelista, e também missionária Gorete Franco, lá do Paraguai, paz do Senhor, Deus abençoe. Está agradecendo aqui pelo convite também, Deus abençoe, irmã. Gláucia, irmã Gláucia, esposa do irmão Ronaldo, está à escuta. A Cátia Preste, minha sobrinha, também está ali na escuta do programa, ali em Pontal do Paraná, ali, né, perto de Paranaguá. Maria Antônia Pires, a irmã Maria Antônia, Deus abençoe. Irmã Cleusa Moura dos Santos, também, Deus abençoe. A irmã Maria Antônia está em São Leopoldo, está dizendo aqui, mas está escutando o programa, está acompanhando. Evangelista Eduardo Pugues, nosso primeiro dirigente lá da setor Indianópolis, juntamente com o supervisor irmão Fábio. Diva Vargas Silva, Deus abençoe, irmã Diva, lá do irmão que arruma geladeira. Sempre digo, irmão Rubem de Lemes. Irmã Nelly Vieira, Deus abençoe, amém. Também a irmã Cleusa Moura dos Santos está mandando aqui, estamos na escuta do programa, Deus abençoe a todos. Peço o hino, ofereço a todos os ouvintes, também aos irmãos aí do programa. Muito obrigado, irmã Cleusa, Deus abençoe. Vamos ouvir agora, já está na agulha, e já voltamos em seguida, em nome de Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou.
você lembra do ID do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Lando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Cristo é a única esperança. Um programa comprometido com a palavra de Deus. Comunicação, Pastor Alexandre Pires. Amém, amém, amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Aí escutamos na voz de Mara Lima, o valor de uma alma. Estávamos aqui comentando como esta irmã, Mara Lima, influenciou a milhares de pessoas, né? Como é importante quando os conservas de Deus são influenciadores para o bem, né? Aqui estamos aí recebendo a visita do pastor Jairo, nosso pastor presidente, trazendo um ar para nós, e ele está fazendo uma promessa aqui. Se continuar assim, nós vamos botar um ar-condicionado nesse estúdio aqui. Deus abençoe, pastor Jairo. Daqui um pouquinho mais, pastor Jairo, aí, a partir das 11h45, 11h50, o programa Boas Novas, viu? A continuação aí tem mais palavra de Deus. Seguimos aqui, meus irmãos, o programa Cristo é a Única Esperança. São 10h53 aqui na cidade de Tramandaí. Estamos muito felizes aqui. Estamos hoje com um assunto aqui, pastor Jairo, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Que esta alegria do Senhor não ache formas de sair do teu coração, prezado ouvinte, mas que esteja sempre alegre no Senhor. O apóstolo São Paulo também fala, irmãos, no versículo 5, na continuação, porque no 4, falando sobre esta alegria, este gozo, proveniente não das coisas visíveis, das coisas que a nossa vida cotidiana possa nos proporcionar, porque na verdade o viver normal de uma pessoa na face da terra, ela tem, qual é a tua alegria? Eu gosto de estar com meus filhos, com a minha família, esta alegria. Mas o Paulo não estava falando desta alegria passageira. Se ele falasse desta alegria natural que nós temos, ele seria o que mais teria tristeza. Porque, como disse o evangelista Orfeu, a situação de Paulo era prisioneiro, abandonado, não tinha nem coberta para se cobrir, porque faz muito frio naquela época. Abaixo de zero em Jerusalém. Abaixo de zero, ele estava na cadeia e manda pedir, escreve uma carta para que tragam a capa. Traz a minha capa. Como se fosse hoje, traz um cobertor para mim. Ou seja, também em outras palavras, quanto tempo levou para aquela carta chegar à mão dos irmãos, que não tinham avião, no correio não existia, tinha que ir por mãos de alguém, até que alguém trouxesse para Jerusalém e entrasse lá na casa. Eu acho que mais de meses levou, coitadinho lá. Então, ele tinha, naturalmente falando, né, humanamente falando, teria razões para dizer tudo que nós poderíamos dizer como seres humanos reclamando de tudo que é lado. Porém, Paulo está falando aqui, meus irmãos, do viver no Espírito, do viver no Senhor. Inclusive, aqui no capítulo 3... versículo de número 2, quando
ele fala no versículo 2 aqui que nós devemos nos guardar da circuncisão, ou seja, dos pactos, voltar ao judaísmo, a religiosidade de muitas pessoas, elas são religiosas, né, meus irmãos, meus companheiros aqui. Falam e vivem uma religiosidade. E até mesmo quantas pessoas evangélicas, elas se tornam religiosas. Eu vou no culto 3 vezes por semana, eu também vou, eu jejuo, eu oro, e outros até tocam trombeta, eu levanto de madrugada para orar, entendeu? Se tornam às vezes uns religiosos e tentando, né, marcar a sua vida com essa religiosidade. E Paulo fala assim, a circuncisão, versículo 3, somos nós. E 3 coisas, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Voltando ao meu raciocínio aqui, depois vocês podem fazer o seu comentário, não servimos a Deus pelo que vimos, ou seja, não confiamos na carne. Se ele fosse confiar na carne, ele podia apelar, como ele apelou para a sua cidadania romana, não foi ouvido, podia apelar para suas inteligências, para a sua inteligência, para as suas formações, ele não fez nada disso. Inclusive, ele cita nos versículos seguintes aqui, tá? Versículo 8 do capítulo 3, que ele refutou tudo isso por perda para ganhar a Cristo. Ou seja, ele descobriu o segredo da verdadeira alegria. E é isso que ele está aconselhando nós aqui, que tenhamos esse mesmo sentimento e venhamos a descobrir esse tesouro que está escondido com Cristo em Deus. Os tesouros da sabedoria, os tesouros da alegria, posso assim dizer, entendeu? Aí ele fala, não é por isso, por aquilo outro, que vocês vão deixar de se alegrar. Mas como, irmão? Como é que eu vou ter alegria se a minha filha está desse jeito, se o meu filho está desse jeito, se o salário é pouco, se eu tenho que pagar a farmácia, se eu não tenho dinheiro para pagar a luz? Se tu olhar para todos esses obstáculos, tu vai ser a pior das pessoas. Tu vai estar numa situação de amargura diária. Mas se tu olhar no sentido espiritual, e para entrar nesse sentido espiritual, há um processo de mortificação da tua carne. E aí entra aquela questão, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Não pode ver. E aquele que não nascer não pode entrar. Então, o reino é um reino espiritual e se manifesta na nossa vida se nós vivermos pela fé. Nós entendemos através do contexto desta palavra, pastor, que Paulo ele nos mostra que tem que haver um desapego da vida terrena. Se eu não me desapegar da vida terrena, eu vou sentir todas as angústias, tristezas que envolvem esta vida terrena. É a mortificação. Exatamente. Então, Paulo ele mostra que nós precisamos estar mais junto a Deus, entender o seu plano e entender que, para nós cristãos, essa vida aqui, ela é passageira e nós vamos, quando terminar essa jornada, nós vamos passar a verdadeira vida. Isso aqui é um estágio, uma preparação, né? E Paulo, ele passa isso, ele dizendo, olha, a verdadeira alegria é o Senhor estar em meu coração. O verdadeiro gozo da minha alma é eu ter essa certeza que vai ter, em seguida termina essas lutas daqui, termina as tribulações daqui, e nós vamos vivenciar a verdadeira alegria em uma cidade que nos está preparada, onde não há pranto. E nós hoje temos o privilégio de termos essas cartas que o apóstolo Paulo nos deixou para fundamentar a nossa jornada, para nos ensinar, para nos mostrar como uma bússola, né, para tornar mais tênue a nossa caminhada aqui. Que precisamos nos alegrar no Senhor, precisamos nos regozijar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Então, a alegria que nós temos em Deus, ela é a nossa fortaleza, ela nos fortalece. Eu lembro que há um tempo atrás eu ouvi um pastor, meu amigo, falando em um culto, que ele foi ao hospital orar por uma irmã que estava com câncer terminal. E toda vez que ele ia lá visitar a irmã, ele voltava em lágrimas, porque ele ia para consolar e voltava consolado. Isso aconteceu comigo. Aquela irmã, ela à beira da morte, nos seus últimos momentos, ela chorava, falava em línguas estranhas, em uma alegria, porque estava para se encontrar com Jesus. Então, os irmãos iam lá
Não, vamos lá, a irmã está moribunda. Na verdade, os irmãos iam lá e voltavam renovados para casa. Uma pessoa à beira da morte, com a alegria do céu na sua vida. Mas esse aí é um novo nascimento, né? Eu tenho dois casos. Isso é um mistério. Eu fui no hospital aqui em Tramandaí visitar uma irmã, uma jovem, estava com câncer, inclusive aqui na coluna, do pescoço. E nós, antes de orar, entrar naquela porta do quarto, nós oramos. Eu e o nosso irmão Moisés, que está lá em Criciúma, está ouvindo o nosso programa agora. Moisés Gomes de Oliveira. E nós oramos antes de entrar, disse, agora não fala nada que seja para entristecer essa irmã, vamos falar palavras de consolação e nós vamos orar por ela e sair. E entramos lá, ela já nos recebeu com um sorriso, ela nem podia mais, a cabeça dela virava para trás assim, por causa do câncer, estava consumindo mesmo. E ela estava com um sorriso, ela nos transmitiu a paz do Senhor, ela falou a palavra de Deus para nós e orou por nós. E nós saímos dali chorando e saltando de alegria. Outro caso foi o meu cunhado, lá na cidade de Erechim. Estava com câncer. E nós fomos lá para visitar ele, era pastor da igreja Batista. E eu conversando com ele, aí inclusive me lembro até hoje, tinha uma TV assim nos pés da cama. Ele disse, o que é que eu ligo para ti essa TV? Eu disse, não, eu estou em comunhão com o Pai. Eu agora só em comunhão com o Pai. Mais nada. Irmãos, o Senhor levou ele. E a família estava em redor, no hospital, depois eu não estava lá. E eles estavam somente dizendo, todos eles, os 3 filhos, né, 2 meninas e o rapaz, que hoje ele é pastor, e a minha irmã, de mãos dadas em redor da cama, e só dizendo para ele, te amamos e te amamos, até que ele deu o último suspiro e foi com o Senhor. Não havia tristeza naquele homem, aleluia, não havia reclamação de nada, apenas alegria e gozo no Senhor. Então, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O irmão citou aqui agora sobre a alegria do Senhor, é a nossa força. Então, meu prezado ouvinte, que está escutando esse programa Cristo, a única esperança nesta manhã, alegra-te no Senhor. Não importam as circunstâncias que estejam ao teu redor, não importam os desafios que estejam diante de ti. Não esqueça que cada dia é um desafio. Cada dia para nós é uma jornada que nós precisamos correr, como disse ali o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 ali, correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Hoje, quando nós acordamos pela manhã, nós já tivemos a certeza que temos uma jornada pela frente, e é uma jornada de vitória. Agora, para muitos pode ser uma jornada de derrota se essa pessoa começar a olhar para as dificuldades. Por exemplo, se eu estou caminhando num campo, eu tenho que passar, antigamente tinha aqueles, onde o cavalo não podia passar, chamava-se mata-burro. Isso. E se eu olhar para aquilo ali, mas o meu pé vai cair nisso aqui, eu vou errar o meu pé, eu nunca vou passar aquele obstáculo. Eu tenho que confiar e crer que eu vou dar o passo certo e aquilo ali vai dar certo e Deus está comigo. Eu preciso ter isto na minha vida, eu preciso confiar no Senhor. Ei, glória a Deus, que maravilha, né? Eu fico pensando, amado, que o apóstolo Paulo, como diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, eu vejo que ele, sabendo que a partida dele estava se aproximando, ele escreve para Timóteo, dizendo isso, que sei que está próximo o dia da minha partida, eu vejo que ele queria transmitir justamente não só para a igreja de Filipe, mas para toda a igreja da face da terra, para nós, o poder que é transmitir a alegria, o regozijar no momento difícil. Veja, ele estando nessa situação preso em Roma, diz que a guarda pretoriana, era a elite de Roma, né? Eles eram os homens mais cruéis que existiam, os métodos de morte mais terríveis, acredito que foram eles que criaram. Então, eram aqueles homens sisudos, aqueles homens difíceis, mas eles viam algo em Paulo que eles não conseguiam compreender, sabendo Paulo que estava próximo de partir e eles acompanhando os últimos momentos de Paulo, eles não viam em Paulo algo que fosse natural, que é a tristeza, o abatimento, o pessimismo. Não, Paulo transmitia para todos que se aproximavam dele lá em Roma, ele transmitia alegria, regozijo, e diz a Bíblia que ele ganhou muitos soldados,
né? Aqueles homens cruéis se converteram. Ele fundou uma igreja ali, irmão. Durante 2 anos, cada soldado que ficava algemado com ele, Paulo era evangelho no soldado. Cada soldado que vinha ali em quaterno de hora ficar preso a Paulo, Paulo evangelizava. Só que esses soldados, eles eram como, vamos dizer hoje, o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Era uma tropa elite. Imagina. Tá? E esses soldados ali tinham comandantes que tinham acesso direto ao imperador. Então, é o seguinte, irmão, 2 anos Paulo deixou a igreja estabelecida ali, através desses militares. Então, o apóstolo Paulo, em vez de se lamentar, ali ele ganhou muitas almas para Jesus, e ali ficou uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo em sua prisão. Oh, maravilha. E veja, eu fico pensando aqui no versículo 6, ele dizendo assim, não estejais inquieto por coisa alguma. A inquietação, porque todos nós temos problemas, dificuldade. E esses problemas muitas vezes nos deixam inquietos, não é verdade? A gente fica inquieto porque... Quando nós deitamos, consultamos o travesseiro. Justamente. Sozinho, né? A esposa dormindo, e a gente, meu Deus, e aquela conta, meu Deus, e aquele compromisso, meu Deus, né? Acordar na madrugada e perder o sono, e ficar ali com o coração batendo forte, sem fazer exercício nenhum, né? O coração, dum, 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 dum. Preocupação, inquietação, preocupação. Mas o apóstolo Paulo diz para nós não ficar inquieto, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, quer dizer, e ações de graças. Ações de graças. Com ações de graças. Então, ele quer transmitir que as nossas inquietações têm que ser levadas aos pés de Cristo, aos pés da cruz, né? E o resultado, quer dizer, regozijar, não é Deus, é nós. Nós temos que regozijar. Inquietação, controlar a inquietação, é nós que temos que controlar nossas inquietações. E o resultado? Agora o resultado é parte de Deus. Versículo 7. Fazendo isso, e a paz de Deus, agora é Deus com nós. A paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A resposta de agir dessa forma, com equilíbrio, Deus, ele transmite a paz do nosso coração. É verdade. Que nos dá essa força para continuar. E o senhor sabe, irmão Ronaldo e pastor Alexandre, que o cristão que serve a Deus, o cristão que é um servo de Deus, e que tem comunhão com Deus, e que Jesus está na sua vida, ele tem que ser muito prudente ao se lamentar das suas lutas e problemas, uma pessoa que não tem Jesus. Porque é o seguinte, em momentos de luta, tristeza e dor aqui nesta vida, nós devemos crer e saber em quem confiamos. Porque se eu vou me lamentar para o ímpio, para uma pessoa sem Deus, ele vai dizer assim, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Então, uma das grandes provas que eu tenho certeza e confiança que Jesus está na minha vida é que na hora da tristeza e da luta, eu expresso alegria. Amém. Aleluia. É um paradoxo, são palavras contrárias. Né? Essa é uma grande verdade. É aí que nós estamos chegando. Paulo também fala aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, verso 17, ele está falando também, o 16 ele fala outra vez, regozijai-vos sempre. É um conselho que ele está dando para as igrejas. Falou aos filipenses, estando na cadeia, estando no cárcere, estando em situações adversas, contrárias, impossíveis de que uma pessoa possa dizer, expressar alegria. E ele ainda escreve, agora para mais uma igreja, regozijai-vos sempre. É um conselho direto. Parece que eu vejo ele aqui com o dedo apontado. Regozijai-vos sempre. E o verso 17, orai sem cessar. Verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque em tudo dai graça. A fé é uma coisa que tem que ser expressa, tem que ter atitude. Uma fé só de palavra, ela não funciona. E quando nós estamos abatidos, mas estamos adorando, louvando, agradecendo a Deus, e quando
chega um irmão, com esses exemplos aí que vocês deram, né, de pessoas enfermas que estão no final da vida, sem palavras, vocês viram ali uma atitude de fé, uma atitude genuína de fé. E isso, a alegria, ela irradia, ela contagia, ela fortalece, a alegria fortalece, o sorriso. Irmão, ela às vezes é melhor que palavra. Isso também me deixa eu pensar, não apenas por que essa alegria naquela pessoa que está ali no final dos seus últimos suspiros? Porque ela tem esperança viva. Não está baseada nas coisas que se vê. Aí entra a questão da fé. É a fé, sim senhor, que a fé é o firme fundamento das coisas que tu espera e a convicção dos fatos que tu não vê. Então, ela é baseada naquilo que teus olhos espirituais enxergam. Ontem ainda citamos ali, pela fé Moisés, sendo já grande, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele podia viver o resto da vida dele no palácio. Então, pastor Alexandre, numa conversa... Peraí, deixa eu concluir aqui. Mas ele preferiu deixar tudo isso, refutou perda, como Paulo fez, porque ele tinha em vista a recompensa. Mas essa recompensa, meus irmãos, que estão ao teu redor não enxergam. Tu pode ser criticado até numa decisão que tu tomar, mas não falou contigo? Falou comigo? Ah, mas eu não entendo, Ronaldo. Por que tu vai tomar essa decisão, Ronaldo? Meu irmão, Deus falou comigo. Não, mas não pode ser. Mas é a tua fé, é o teu encontro com Deus, é a forma como Deus está falando contigo. A realidade é que se nós ficarmos juntos, uma meia hora, uma hora, a gente vai... Até posso não dizer na sua cara, nem você na minha, mas nós vamos analisar um ao outro, não é verdade? Pela nossa conversa, você vai me analisar, vai ficar quieto, mas você vai dizer, o irmão Ronaldo, pela conversa, eu percebi que ele é um homem de fé. Ou, pela conversa, eu vi que ele é um homem pessimista, incrédulo, né? Porque essa atitude de fé, ela se expressa. O apóstolo Paulo se expressou dizendo, olha, mesmo na situação difícil, ele dizia, alegrai-vos, 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 regozijai-vos, né? A atitude de fé. Enquanto que, muitas vezes, o crente se reúne, pastor Alexandre, não para demonstrar uma atitude de fé, sempre é problema, e às vezes problema pequeniníssimo, mas aquele problema pequeniníssimo, ele está agravando, ele está fazendo crescer. Eu não gostei daquilo que eu vi na mensagem do pastor Alexandre no culto de terça-feira, e está triste, está abatido, e está porque disse que nem todos são bonitos na face da terra. Essa palavra foi para mim. Foi para mim. Então, há pessoas que, daí, como é que a gente vai dizer que é uma pessoa de fé? Tem coragem de dizer que é uma pessoa de fé, uma pessoa que age dessa forma? Você pode até não dizer né, para ela isso, mas logo você analisa. Agora, você vê uma pessoa que, mesmo estando sabendo da vida dessa pessoa, que essa pessoa tem vários filhos, que o salário é pequeno, vive lá, de repente, numa situação difícil financeira, mas você chega naquela simples casa que não tem... E você vê a paz do Senhor, a alegria, sabe, não receber na igreja, não te dá problema nenhum, tá sempre... pastor, sim, eu vou, pastor, conta comigo, pastor. É uma coisa linda, né? É uma coisa, porque é uma expressão de fé, uma atitude de fé. E isso contagia. E Deus nos chamou para contagiar, não é verdade? Luz do mundo e sal da terra, o que quer dizer isso? É isso aí, meu. E a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4:13, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, diz assim, nós não somos como os demais que não têm esperança. Glória a Deus. Nós sempre temos uma viva esperança. Uma viva esperança que em todos os momentos da nossa jornada o Senhor está conosco. Ele nos acompanha, Ele está ao nosso lado. O Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos muitos motivos para termos alegria, porque o nosso Senhor, Ele está presente conosco. Isso. Na carta de Paulo a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso 13, não quero, porém, irmãos, ele se refere aos que já dormem, os que já partiram, né? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque nós estamos, a nossa crença, a nossa fé, a nossa confiança está fundamentada em Jesus. Então eu nunca devo me desesperar. Há sempre uma saída. Eu nunca devo me desesperar, porque aquele que tudo pode está comigo.
aquele que tem 3 atributos, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, esses 3 atributos são exclusivos de Deus. Agora veja bem aqui, os demais. Nós não somos como os demais, Os demais. aqueles que não têm esperança. Aconteceu um fato aqui, meu irmão. Nós estávamos aqui, faleceu uma irmã, há muitos anos atrás, assim quando o pastor Davi chegou em Tramandaí. E uma familiar, uma tia dessa irmã que estava sendo velada aqui na igreja, ela se desesperou, queria desmaiar, fazer um griteiro, aquela coisa toda. E nós, me lembro aqui nesse pátio, aqui no canto, traz essa irmã para cá. Começamos a falar, irmã, a senhora não faça isso. Isso não é bíblico. Cadê a sua esperança? Será que a senhora não sabe que esta irmã está com o Senhor? Será que a senhora não sabe que ela tinha esperança viva no Senhor? Então a senhora, como uma serva de Deus, não pode estar se desesperando, como os demais. Entendeu? Então a pessoa lá vai no velório, eu perdi, claro, humanamente nós vamos chorar, lógico, quem é que não vai chorar pelo seu ente querido? Somos humanos e temos sentimento, porém desesperar não. Porque se nós cremos isso aqui, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isto também é um caso do que nós estamos falando aqui em Filipenses, capítulo 4, regozijar-se no Senhor. Temos visto casos, e muitos casos, inclusive temos aqui o irmão José Gomes Mazurana, que é o nosso evangelista, que é o supervisor do Jardim Litoral. Esse homem, ele e a esposa, a irmã Geni, o suportar dele é tão grande pela perda daquele filho que vou te contar. Ele sofreu, envelheceu, com tudo. Esse homem está pregando a palavra, ele está transmitindo, aleluia, a Deus, porque ele sabe em quem ele crê. Eu me lembro, pastor Alexandre, não sei se você se lembra do filho da irmã Ida. Sim, me lembro, Alexandre. No tempo que Alexandre, nós estávamos fazendo o curso de Teologia Elohim, e o senhor era o professor, e aquele jovem começou a vir e pegou justamente as aulas que falavam sobre o Lago de Fogo. Me lembro bem. E ele se converteu, aquilo gerou um temor nele, e ele se converteu, foi para o batismo, e ele estava firme com Jesus, e eles estavam vindo lá da Fruei, não sei se era ela que estava dirigindo, acho que era ela. Eu sei que diz que uma luz, um dia de sol bonito, uma luz bateu no carro de uma tal forma que ele pegou na direção dela e puxou a direção, e não tinha movimento na Freeway, e o carro capotou várias vezes, e ela não se machucou nada, e ele morreu. Era um Corcel 2. Era um Corcel. E ele tinha teve um sonho um pouco antes, sobre que ele estava dando um cordeiro para uma festa da igreja. Ele teve um sonho e tinha falado. E a irmã Ida, eu fui no velório, então eu nunca vou me esquecer disso aí, porque ela disse para vamos fazer um culto, ninguém vai chorar, porque ele está com o Senhor e não temos motivo para chorar. Eu acho que foi eu que fiz o ato fúnebre. Acho que foi, eu né? morava nos fundos da São José. Justamente, mas é uma coisa que faz quase 30 anos, aí, 20 e poucos anos, mas eu não me esqueço, não vou me esquecer nunca, porque ela é uma atitude tremenda de fé, é uma atitude... A irmã Ida, a gente conhece ela, está conosco lá em Oásis do Sul, né? Tem sido uma mulher de fé e fibra. Ela tem uma esperança no Senhor. Isso aí é um cristão. É o cristão. E foi feito um culto muito alegre. É muito alegre aquele culto. Meus irmãos, vamos para mais um louvor e já voltamos. Aí está o Geridiel já preparando o louvor. Fique na Cristo é a única esperança e já voltamos com mais palavra do Senhor.
Saudades que nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei o meu amigo Paulo. Lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Você está ouvindo o programa Cristo é a Única Esperança. Glória a Deus, estamos aqui de volta, programa Cristo é a Única Esperança. Este Voz da Verdade, lá verei meu Jesus, que maravilha. Irmã Graciela Paredes continua conosco aqui, da cidade de Pilar. Paz del Senhor, hermano, pastor desde Pilar, le estou vendo. Bendiciones, les extraña por aqui. Estão com saudade de nós por lá. Deus abençoe, Deus le bendiga, hermana. Um saludo fuerte a tu família, a tu papá, a tu mamá, e a los hermanos aí de nosso anexo, que está em onde nós estamos vivendo aí. Um grande saludo à igreja de Pilar. Irmã Jane Martins Bendique, amém, glória a Deus. Ainda mensagens aqui, bom dia, paz do Senhor, amém. Juninho e Dedéu, olha aí o Júnior, meu genro. Deus abençoe, paz do Senhor. E segue conosco a irmã Elizabeth André, minha irmã, está assídua na rádio, na nossa rádio Moriá. Todos os dias ela está aí, ouvindo até o Josué, já estou com ciúme já. Ontem estava escutando e continua escutando o pastor Jairo, todos os dias, ela está na escuta do programa. Deus abençoe, viu, Beth? Fica firme aí, porque a palavra do Senhor é que nos fortalece aí. Vai sendo alimentada com a palavra do Senhor. Irmã Rosane Zica, irmão Xavier, aí estão aí junto conosco, viu? Eles estão na fazenda deles lá, né? Estão lá na fazenda, né? No meio dos patos, das galinhas, né? Dos gansos. Ele disse que tem um ganso lá que é meu amigo, né? Não, mas o ganso disse que quando vê o irmão Orfeu chegar, o ganso fica quieto. Só para me ouvir lá. Outro dia fomos lá e foi feita uma panelada de galinha caipira com massa.
Meu Deus do céu. Tínhamos que orar uns pelos outros depois ali. Só no chazinho de boldo, né? Evangelista Joel Gomes de Souza entrou, Deus abençoe, está na escuta do programa. Irmão José Luiz Melo também está na escuta do programa. Irmã Evinha Alves está na escuta do programa. Tá bom? Aí também, irmã Rafael Ana Teles está na escuta do programa. Nelly Vieira e irmão Reinério Cujuá. Esse irmão Reinério Cujuá é lá de Pilar também, senhor. Ele foi meu segundo tesoureiro. Deus abençoe. Deus lo bendiga, irmão Reinério Cujuá. Irmã Mirta. Estamos escuchando nuestra programación de la Web Radio Moriá. Bendiciones desde Tramandaí, Rio Grande do Sul, Brasil. Bendiciones, meu irmão. Aqui estamos, Nair. Vamos seguir com a palavra do Senhor aqui. Meus prezados irmãos, aqui estamos com Filipenses capítulo 4, versículo 4. Aí nós estávamos aí na meditação. E aqui diz a palavra do Senhor, conforme nós estamos meditando, para os que chegaram agora na nossa programação. O apóstolo Paulo está dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Está falando de uma pessoa que, apesar das circunstâncias, apesar do seu entorno estar cheio de problemas e dificuldades, apesar de que às vezes, até como disse o irmão Ronaldo aqui, pode estar consultando o seu travesseiro, como disse o irmão evangelista Orfeu, à noite perde o sono, aquela coisa toda, com tudo isto, a sua esperança está no Senhor. Amém. Né? O Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos, disse o salmista. Senhor, tu és o meu escudo, a minha fortaleza, e em ti eu confiarei. Irmãos, quando nós decretamos na nossa vida, é um decreto em nossa vida, viu? Eu confiarei no Senhor, apesar das circunstâncias. Eu gosto muito ali também, o Salmo 91, verso 1, né? Ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estás descansando. Tudo está caindo ao teu redor. Um dos versículos do Salmo 23, o Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000. Está descansando na sombra do Altíssimo. Ele descansa nesta proteção de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. Né, meus irmãos? A glória do Senhor, a nuvem do Senhor, onde ela baixava, o povo acampava. Quando a nuvem levantava, eles levantavam acampamento, porque não poderiam estar fora da proteção da nuvem de Deus. E é o que nós hoje também precisamos, estar debaixo desta proteção do Senhor. Não te afasta de debaixo da mão do Senhor, porque a seu tempo Deus te exaltará. Olha só, diz o apóstolo Pedro, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, vos exalte. Não é no teu tempo, não é na hora que tu quiseres, não é no Cromos, que é o nosso tempo, mas é no Kairos, é no tempo de Deus. Esse texto é tão profundo, pastor, que Aleluia. Muitas bênçãos que eu espero para a minha vida, que os irmãos esperam, muitos projetos que as pessoas têm e que ainda não alcançaram, as pessoas devem se colocar diante da... Os médicos dizem, o médico faz um diagnóstico, diante de um diagnóstico de Deus. Por que não chegou a mim essa bênção que eu espero há tanto tempo? A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então, eu primeiro preciso me humilhar, eu primeiro preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso andar mais com Deus, eu preciso ir mais aos cultos, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso aprender mais a palavra, eu preciso vivenciar a palavra para que depois, no tempo de Deus, essas peguem a minha vida. Então, as pessoas querem bênçãos, querem ser abençoados, mas eles não querem passar pelo primeiro processo. Eles não querem passar, eles não querem. Esse se humilhar significa eu me voltar mais para Deus, chegai-vos, pois, a Deus. Então as pessoas, nós temos muito tipo de crentes, nós temos o crente domingueiro, nós temos o crente que só aparece na Santa Ceia, nós temos os crentes festivos, que aparecem uma vez por ano no congresso. Eu falo brincando para a irmã Marta, nós vamos ter um grande congresso aí, que benção, blá, blá, blá. Eu digo, Marta, tem pessoas que eu nunca vi na igreja. Olha o Geridião. Mas e aquelas pessoas, mas são irmãs, ela diz, nem eu
né? Então essas pessoas aparecem só nas festas. E roupa nova? Bem arrumadinho, né? O cometa Halley. Compram as roupas bem bonitas, né? Aí depois, pastor, depois de um ano ela aparece de novo. É o grande cometa Halley. Depois de um ano, tem um irmão que eu conheci lá na Assembleia, lá em Santana do Livramento, meu amigo, ele congrega nos Gideões, mas ele mora no Livramento. E eu digo assim, olha, quando tu vai aos Gideões, tu tem que tomar 12 ceias. Porque ele manda oferta para os Gideões, ele mandou dízimo para os Gideões e ele congrega nos Gideões. Ele assim, mas por que tu não vai na igreja aqui nos Gideões? Então tá. Então quando ele chegar lá, ele tem que tomar 12 ceias. Pegar 12 pedacinhos de pão, tomar 12. Exatamente. Né? Então aí é o seguinte, as pessoas não querem se sujeitar, não querem congregar, não aparecem nos cultos de ensinamento, porque o que gera essa alegria em nós, essa alegria vem através da palavra, pastor Alexandre e irmão Ronaldo. É a palavra que o Senhor recebe, desce ao seu coração. Esta palavra gera essa certeza, essa alegria, essa esperança, pastor Alexandre. A palavra, irmãos, eu sempre falo, né? Ela é uma lixa e uma plana. É lixa e plana. Ela te lixa, ela te aplana, entendeu? Depois dá o brilho, ainda dá uma pintura. Porque a palavra de Deus é que nos coloca nos padrões de Deus. Olha aqui o que diz 2 Crônica 7,14, quando o irmão fala da humilhação, que o apóstolo Pedro citou, humilhai-vos debaixo, não é em cima. Tem pessoas que querem estar em cima da mão de Deus. Não, eu que falo, quando eu quiser, Deus tem que fazer. Tem pessoas que aí, irmãos, olha, escute bem, meus prezados ouvintes, tem os pregadores da prosperidade aí, essa gente, viu? Essa gente. Estão, declare a tua vitória. Olha só o que eles dizem. Determine hoje a tua vitória. Mas quem sou eu para determinar o querer de Deus? Poderia um caco de barro dizer aquele que o formou porque me fizesse assim? Mas é lógico, isso a palavra de Deus é que diz essa palavra que o irmão falou aí. Poderia um caco, não está falando nem no vaso inteiro. Um caco, um pedaço. Um caco. Está dizendo por que tu me fez assim? E é o que as pessoas querem fazer, meus irmãos. Tomara que tu, que esteja nos escutando aí, não te encaixe nessa questão do caco. Porque nós que estamos aqui, nos reconhecemos como esse caquinho, filho da mão de Deus, para que ele faça de nós o que ele quiser. Então, veja bem, humilhai-vos de baixo, não é em cima. Existe um processo, e o processo o senhor vai ler agora, em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, pega a tua Bíblia aí. Processo para receber a bênção. Né? Se o meu povo, olha só, Deus falando aqui, que se chama pelo meu nome. Aí tu está dizendo, eu sou povo de Deus, eu vou na igreja, eu sou crente, eu sou batizado. Então, se tu é povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor. 4 degraus para a vitória, pastor. Olha só. Se humilhar, oh meu Deus, começa a baixar, e não é subir. Isso aí não é subir para subir o degrau, isso é descer. Se humilhar, orar. Colocar o rosto no pó, pastor. A oração. Buscar a minha face. Tem que buscar. O que é buscar? Bater na porta. Bater. Bater. Até conseguir ver o rosto de Deus na tua oração. Aleluia. E aí vem o quê? Olha só. Se converter, mudar de direção. Se converter dos seus maus caminhos. Porque os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. São retos aos seus próprios olhos. Mas e o fim deles são os caminhos de morte, diz o provérbio. Em ordem unida, em uma tropa militar, o senhor está comandando uma tropa, ordinário marche, lá adiante o senhor diz assim, meia volta, aquela tropa, ela faz uma conversão. Ela estava indo para lá, e ela volta para cá. Então, conversão é mudança de caminho. Mudança de direção. É muito sério, meu irmão Ronaldo. Aqui. Então, e se arrepender, olha aí, se converter dos seus maus caminhos, aí vem o então. Só então, eu ouvirei do céu. Aí chega a bênção. Olha aí. Tremendo. Ontem nós falamos no culto ali. Tem pessoas que querem, e até vamos citar aqui mais um pouquinho agora, atenção que está escutando aí, meu Deus do céu, que maravilha. Os pregadores da determinação. Determinismo. Determine agora a tua vitória. Seja um revoltado. Revoltado. Tem uma campanha que fizeram no rádio uma vez, os revoltados. Te revolta, seja como Gideão, revoltado. Queima os boi, aquela coisa toda, e manda dinheiro para nós. Determine a tua vitória, determine agora a tua bênção. Mas eu pergunto para ti, meu querido, esses camaradas que estão pregando essas coisas aí, eles te deixaram tempo para te analisar as escrituras, para te pensar naquilo que estão mandando tu fazer? Não vai na onda dessa gente.
São Porque comerciantes. a palavra, exatamente, a palavra, esses são os Mercadores. vendedores de fé, vendedores da fé. E se tu vai ali, as pessoas incautas, sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de causa, eles vão ali porque estão amargurados e os camaradas vendem para ti aquilo que eles querem vender. Mas esse programa aqui tem um compromisso com a verdade, meu querido. Amém. Esse programa Cristo é a Única Esperança, o programa Glórias a Boas Deus. Novas, que vem aí daqui a pouco o pastor Jairo, nós temos um compromisso com a verdade. E aqui diz 4 coisas: te humilha, ora, né? Busca a minha face. Complementando aqui para 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo disse: orai sem cessar. E Efésios capítulo 6 fala também, orando em todo o tempo. Com todo tempo. Toda oração e súplica no Espírito Santo. Aleluia. E aí vem aqui: busca a minha face, te converte dos teus maus caminhos, então eu vou te ouvir, vou perdoar os teus pecados e vou curar a tua vida, a tua terra, o teu coração. Amém. Glória a Deus, que maravilha. Hoje a palavra realmente está muito profunda. Está muito profunda. Creio que você que está aí na audiência desse programa está se alimentando e está se alegrando, porque a palavra nesta manhã é muito É a palavra revelada, irmão Ronaldo. E cada irmão que está nos ouvindo, essa palavra é para ti e para mim aqui. Porque no momento que o gaúcho tira a faca da bainha, é dar-lhe um corte na bainha, tá pegando o André. E depois é para você que está aí. Não é coincidência, viu? É providência. Eu Não posso existe dizer, coincidência, né? posso dizer que eu estou sendo muito bem alimentado e estou recebendo. Glória a Deus. Estou recebendo. Glória a Deus. Verdade, viu? Eu vejo aqui também que o problema que o apóstolo Paulo via na igreja é essas 2 irmãs que não estavam afinadas, elas não tinham o mesmo sentimento, elas estavam numa luta, isso estava atrapalhando a igreja, mas eu fico pensando que o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele diz assim, ó, peço a ti também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Veja, é importante nós ajudar aqueles a qual não estão andando no mesmo compasso. Que não tem a mesma maturidade, né, irmão? Que não tem a mesma maturidade. Porque as pessoas, muitas vezes, como o pastor Alexandre pregou ontem, ali, né, quanto ao ventre, quanto ao meu ego, quanto à minha convicção e a certeza, eu preciso me despir do meu homem interior e me revestir do novo, da nova criatura que eu sou em Cristo. Então, nem sempre eu estou certo. Eu preciso, de repente, descer do meu pedestal e parar, querer de brilhar, porque tem pessoas que estão sempre querem estar na vitrine. Se eu não ficar na vitrine, eu não vou ajudar pastor Alexandre. Eu quero vitrine, eu quero brilho. Eu sou o primeiro, eu sou a primeira. Não, você precisa descer. Até eu mesmo como pastor, irmãos. Exatamente. Eu não posso estar querendo só estar na vitrine. Eu tenho meus companheiros também. Eu preciso descer, exatamente. Quem tem que brilhar é Jesus. O Senhor nos mostra claramente, através da palavra de Deus, que como um corpo, pastor Alexandre, cada membro do nosso corpo tem a sua função, e cada irmão em uma igreja tem a sua função. Mas o porteiro, cada um colega meu em Porto Alegre, uma vez estava cortando grama, e a máquina resvalou e pegou o dedinho mingo, arrancou o dedo mingo do pé dele, né? E a gente levou aquele homem lá e não conseguiram unir o dedo, ficou faltando uma ponta. Mas é só um dedinho mingo, meu corpo está inteiro, graças a Deus, continua. Nunca mais o senhor vai caminhar da mesma forma. Nunca mais. Então, em uma igreja, cada irmão, cada pessoa, ele tem o seu valor diante de Deus e ele é necessário naquele corpo. É verdade. Mas só que ninguém é melhor que ninguém. Eu estava em conversação uma vez, lembra do Paulo Braga? Claro. Nosso Paulo Braga, hoje não está mais com nós, não sei onde é que anda o Paulo Braga. E nós conversando uma vez e eu disse assim, mas eu queria ser, olha, pelo menos aquele dedinho, minguinho do pé, tentando ser o mais humilde de todos. Aí ele disse assim, e ainda tem que cortar a unha, porque senão tu fere o que está do teu lado. Meu Deus, tomei um laço ali. Entendeu? Às vezes nós queremos ser o menor de todos, mas ainda tem que cortar a unha, porque humanamente não adianta, Tícia. A nossa falsa aparência de piedade, nós vamos ferir o nosso companheiro que está do nosso lado. Meus queridos, nós estamos chegando já quase para o final do nosso programa. E aqui a palavra está muito gloriosa, maravilhosa, a palavra do Senhor é extraordinária. Versículo 5 diz o apóstolo Paulo também aqui, ó, seja a vossa equidade. Amém. Que maravilha. Seja a vossa equidade notória a todos os homens.
E aí ele dá um ponto aqui e diz assim, perto está o Senhor. Quer dizer, olha, o Senhor está perto, o Senhor está junto, o Senhor está voltando. O que é equidade? Justiça imparcial, respeito aos direitos de igualdade. O que mais, irmão Marcos? Retidão. Então, Integridade de conduta. a pessoa tem que ser íntegra, equilibrado. Equidade. Agora, veja bem, os cristianismos que nós enxergamos por aí, às vezes, não é uma crítica que eu estou falando aqui agora, mas vamos analisar. O irmão recém falou aqui que o camarada aparece no congresso. Vai ter congresso. Aí coloca aquela roupa linda, aquele ternão, aquela gravata, compra um sapato novo. Compra uma roupa de crente. Ele compra uma roupa de crente e vem para o congresso. Isso. Aí aparece ali cheiroso, bota até um caiaque. Às vezes espero no mútil, né? A irmã, um salto alto, enfim, por aí afora. Tá bem. Aí, mas durante o período que ele está, não tem algo que condiz com com o título que leva de um crente. Às vezes, vamos citar aqui, é rádio, meus irmãos, é rádio, nós temos um compromisso com a verdade. Aqui disse Paulo, seja a vossa equidade, justiça imparcial. Quantas pessoas têm 2 pesos, têm 2 medidas? Às vezes quer defender alguém em detrimento de outro. Passa a mão por cima de um que está em pecado porque é amigo dele, Não estou falando isso a nível de obreiros apenas, mas todos os membros da igreja. Não, mas não fala nada, fica quieto, isso aí nós vamos resolver. Mas o outro lá que eu não me dou muito bem com ele, não, queima ele. Bota isso para a rua, tem que excluir, tem que disciplinar. Aí também, outro lado, a pessoa não cuida da sua vida, não é pagador de conta, não tem uma organização no seu lar. Às vezes a irmã está cuidando mais da situação do lar da outra do que o dela. Às vezes o dela está todo revirado, a casa revirada, não lava a louça, não faz nada. Então, tenha a sua justiça, minha irmã. Seja justo, seja imparcial. Não é porque eu sou amigo do Ronaldo que eu vou defender ele quando ele estiver errado. Não, ele está errado, eu vou passar a mão por cima. Não, porque eu sou teu amigo, eu vou te falar as realidades. E eu quero que tu me diga quando eu estiver errado. Isso é importante. Então, a nossa equidade é uma justiça imparcial e respeito aos direitos de igualdade. Se eu não respeito o meu irmão, se eu não respeito o teu direito, eu estou invadindo os teus direitos. Dessa forma que nós estamos pregando agora pela manhã, estamos falando aqui a palavra, para o nosso crescimento, para a nossa orientação. Eu preciso respeitar os teus direitos, porque os meus direitos terminam onde começam os teus. Isso é uma questão real. Nós precisamos. Então, Paulo, ainda com a situação que ele estava orientando a igreja. Olha, o Senhor está perto. Essa equidade, a tua justiça, seja vista por todas as pessoas. O que as pessoas veem em ti? O próprio Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Será que nós podemos fazer essa pergunta hoje? Será que eu posso fazer essa pergunta hoje? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Será que nós podemos fazer essa pergunta, irmão? Quem? E o grande Pedro respondeu, né? Eu sempre digo que todos nós temos um pouco de Pedro, pastor Alexandre. Existe o velho Pedro e o novo Pedro. O velho Pedro sacou a espada e arrancou a sua orelha do soldado Malco ali, não né? Não era a orelha que ele queria dar. Mas o novo Pedro depois se levanta lá, cheio do Espírito Santo, e prega a palavra do Senhor com a alegria do céu, E ele que, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgou digno de morrer como morreu o seu Senhor, E ele se levanta ali, o novo Pedro, já transformado. O Senhor Jesus trabalhou na vida daquele homem, desde o princípio foi trabalhando, e ele se levanta e 3.000 almas recebe o poder dos céus ali, Naquela pregação. Naquela pregação, Depois, na segunda mensagem... Na segunda mensagem... Quase 5 mil. Quase 5 mil, exatamente. Hoje eu prego aí, às vezes não... Em 2 aí. E Pedro, em 2 mensagens, ganhou quase 8 mil pessoas, meu Deus do céu. Mas ele passou pelo processo que o senhor falou ali. O meu povo, né? O Senhor Jesus até chegou a dizer para o Pedro, quando tu te converteres, vai e confirma os teus irmãos. Ou seja, a direção que ele estava seguindo, tinha que dar meia volta, tinha que dar alto aí. Para, examina-te a ti mesmo,
E assim, coma deste pão e beba desse cálice. Examinemo-nos a nós mesmos. Eu não posso examinar o irmão Orfeu, o irmão Ronaldo, o Geridiel. Eu tenho que examinar a minha vida. Mas será que eu estou realmente caminhando conforme os parâmetros e os ditames da palavra do Senhor? Eu acho que nós precisamos fazer uma autoanálise. Queridos irmãos, nosso programa chegou ao seu final, nosso tempo venceu. E está muito bom esse lugar aqui, palavra do Senhor. Mas nós temos que respeitar o horário. Daqui a um pouquinho mais vem o programa Boas Novas, pastor Jairo. Nosso pastor presidente já está chegando aí com o programa Boas Novas, tá bom? Vamos estar orando pelos pedidos de oração. Queremos levar a tua vida na presença do Senhor nesse momento. E agradecemos desde já pela vossa sintonia, pela vossa audição e também pela vossa assistência, que estão nos assistindo aí muitos irmãos ao vivo, né, pela live e pela web rádio Moriá. Deus te abençoe, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. O Ronaldo vai nos levar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ouvimos a Tua voz nesta manhã através da Tua palavra e nos alegramos, Senhor. Sabemos que nesse mundo temos lutas, batalhas e dificuldades, e as inquietações são muitas sobre as nossas vidas, mas nós estamos colocando todas as nossas ansiedades, a nossa carga, Senhor, aos Teus pés nesta manhã, e pedimos, Deus, nos ajuda, nos sustenta, nos dá paz, nos dá força, acrescenta a fé, abençoa a vida de cada um que está ouvindo. Tu sabe a luta que está passando, Senhor, quem sabe a enfermidade, quem sabe anular a família, quem sabe a luta financeira, mas, Senhor amado, demos essa alegria que vem por fé e não, Senhor, para andar por fé. Então, coloque em nós a alegria da fé, Senhor. Cremos que há uma saída, cremos que há uma vitória, cremos que Tu está conosco, cremos que a Tua mão está estendida e cremos que venceremos as batalhas. Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Abençoa cada lar, abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Até a próxima quarta, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Deus abençoe. Quem vai descer agora na olaria de Deus? É Ele quem muda o vaso de acordo com os planos seus. Quer ver o teu vaso velho, vaso novo se tornar? Põe-te na mão do oleiro e deixa o oleiro te amassar. Tem gente que vem à igreja somente pra murmurar. Ele não ajuda em nada, mas gosta de criticar. Tem irmão que está no culto, tem cara de santarrão, mas lá fora ele muda, tem ódio no coração. Maltrata até a família, fala mal do seu irmão. Irmã que parece santa, mas fofoca e confusão. Vaso rebelde e duro, precisa se refazer. A roda já está girando e o oleiro vai descer. Quem vai descer agora na olaria de Deus? É Ele que muda vaso de acordo com os planos seus. Quer ver o